Oi, gente, tudo bem? Estou gravando essa aula para vocês sobre disfagia, abordando aí o conceito desse sintoma gastrointestinal chamado disfagia. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. É uma aula que ela vai ter continuação, tá? Eu dividi ela em várias partes para não ficar muito grande. Sou estudante de medicina, tá? Fiz a aula baseada no Guyton, Silvertor, no Guidelines da Organização Mundial da Saúde sobre disfagia. Espero que vocês gostem. Então, galera, o que é disfagia? Disfagia é a dificuldade à deglutição. Eu tenho também a odinofagia, que é dor à deglutição. Geralmente vai indicar para gente lesão na mucosa. Então, se eu tiver odinofagia, eu vou pensar em alguma inflamação, em alguma ulceração da mucosa das estruturas envolvidas na deglutição. E quais são essas estruturas envolvidas na deglutição? Boca, faringe e esôfago. Então, ouviu odinofagia, que é dor à deglutição, disfagia, que é a dificuldade de deglutir. Você vai pensar em boca, faringe e esôfago. Boca, faringe e esôfago, tá? A disfagia, que é a dificuldade de deglutir, ela vai ser catalogada em dois grandes grupos, que são disfagia estruturais e disfagias motoras ou propulsoras. Motor e propulsor é a mesma coisa, tá? Então, galera, o que é a disfagia estrutural? É uma disfagia em que o problema é mecânico, tá? Então, eu posso ter, por exemplo, uma dificuldade de deglutir causada por um corpo estranho que ficou entalado na minha faringe, ficou entalado no meu esôfago. Ou eu posso ter um bolus alimentar muito grande que tive dificuldade de engolir. Sabe quando a gente pega um pedação de carne e engole sem mastigar? Então, você, naquele momento, você teve um episódio de disfagia estrutural, tudo bem? Eu posso ter também disfagia estrutural por estenose, ou seja, a diminuição do lume da minha faringe ou do meu esôfago em decorrência de um processo estenótico, ou seja, de uma fibrose que diminuiu o lumen da minha faringe ou do meu esôfago. Eu posso ter também uma disfagia estrutural por compressão extrínseca, ou seja, alguma estrutura mediastinal no meu mediastino que foi lá e comprimiu extrinsecamente, ou seja, de fora, essa minha faringe e esse meu esôfago. Por exemplo, posso ter uma linfonodomegalia dos linfonodos do pescoço, tá? Posso ter um tumor comprimindo aqui. Às vezes até uma cardiomegalia, que vai atrapalhar ali o meu esôfago, vai comprimir meu esôfago. E eu posso ter causas inflamatórias, certo? Mediastinais. E posso ter causas inflamatórias até quando eu falo de estenose. Eu posso ter uma estenose, geralmente em decorrência de processo inflamatório. Então, eu posso ter uma estenose por ingestão de substâncias cáusticas, posso ter uma estenose péptica, tá? Por refluxo do conteúdo gástrico para dentro do esôfago e por aí vai. Tudo isso vai entrar dentro do que a gente chama de disfagia estrutural, tá? Eu tenho também a disfagia motora ou propulsora. A disfagia motora ou propulsora, ela vai ser definida como redução ou parada do relaxamento do esfíncter esofágico superior ou do esfíncter esofágico inferior, tudo bem? E, se não for isso, a disfagia motora ou propulsora, ela vai ser redução ou abolia da peristalse normal da minha faringe e do meu esôfago. Ou seja, vou ler aqui para vocês. Redução ou parada do relaxamento dos esfíncteres esofagianos ou peristalse anormal do esôfago e faringe. Tudo bem? Então, seria ali a redução ou abolia do movimento peristáltico normal do esôfago ou da minha faringe. Então, se eu estou falando para vocês que a disfagia é uma dificuldade de deglutir, eu preciso explicar o que é a deglutição, tá? O que é a deglutição? Ela vai ser um processo constituído por 3 etapas. Eu tenho a fase orofaríngea da deglutição, a fase faríngea da deglutição e a fase esofágica da deglutição. Dessas 3 fases, a fase orofaríngea é a única que vai ser
voluntária, tudo bem? Depois eu tenho a fase faríngea e a fase esofágica, que são ambas involuntárias. Elas vão ocorrer, né, em decorrência do reflexo da deglutição. Então, como que é isso? Eu tenho a fase orofaríngea. Durante a fase orofaríngea, a língua ela vai pressionar o bolos alimentar contra o palato mole e você vai ter a ativação de receptores presentes na abertura da orofaringe. Ponto. Acabou a fase orofaringe, tá? Então, o que acontece? A partir do momento que esses receptores na abertura da orofaringe são ativados, você vai ter a ativação do centro do reflexo da deglutição. Esse centro do reflexo da deglutição, ele está situado ali em nível da medula espinhal, tá? E envolve os núcleos dos nervos cranianos, hipoglosso, glossofaríngeo e vago, tudo bem? Então, quais são os 3 nervos cranianos envolvidos na deglutição? A gente tem um aferente, que é o glossofaríngeo, responsável ali pela sensibilidade. Eu tenho 2 eferentes, responsáveis pela motilidade, que são o hipoglosso e o vago. Então, quais são os 3? Glossofaríngeo, hipoglosso e vago, tudo bem? E o que acontece? Esses 3 nervos cranianos, eles vão desencadear ali o reflexo da deglutição. E o reflexo da deglutição, ele vai transcorrer, tá? Ao longo da fase faríngea e da fase esofágica da deglutição, tá? Então, na fase faríngea, como parte desse reflexo da deglutição, eu vou ter elevação do meu palato mole e da úvula, obstruindo ali a passagem do bolos para a nasofaringe, impedindo que você saia comida pelo seu nariz, ó. Você vai ter o fechamento da epiglote, tá? Tapando ali a passagem para a laringe e para a traqueia, impedindo o engasgo. Você vai ter elevação da laringe, que vai aumentar a abertura esofágica, e você vai ter o relaxamento do esfíncter esofágico superior. Tudo bem? Então, olha aqui essa figura. Essa figura, ela mostra justamente isso. Eu tenho aqui o meu bolos e eu vou começar a deglutição. Aí eu tive o fechamento. Olha, esse aqui é o meu palato mole, ó. Ele fechou a abertura para a nasofaringe. Palato mole e úvula fechando a abertura para a nasofaringe. Aqui eu tenho a minha epiglote, que fechou também, impedindo a passagem para a laringe e para a traqueia do meu bolos e condenando o meu bolos a seguir da minha faringe para o meu esôfago. E aqui eu tenho o meu esfíncter, tá? Esofágico superior aberto, tá? E após a deglutição, o esfíncter esofágico superior fecha e ela entra no esôfago. Isso é a fase faríngea, tá? Isso é a fase faríngea da deglutição. Aí, quando ela entra no esôfago, eu tenho a fase esofágica, tá? Em que a onda peristáltica que vai impulsionar o meu bolos através da faringe e que surge aqui na fase faríngea, ó, essa onda peristáltica ela vai se propagar também através do esôfago. Essa onda peristáltica, vale ressaltar que ela também vai ser desencadeada, juntamente com essas alterações, pelo centro do reflexo da deglutição, tá? E essa onda peristáltica que inicia aqui na fase faríngea e faz com que o bolo se propague ao longo da faringe, também vai fazer com que o bolo se propague ao longo do esôfago. Ele vai se propagar ali ao longo do meu esôfago e chegar até o final, onde você tem o esfíncter esofágico inferior. E essa própria onda peristáltica mais intensa vai forçar a abertura do meu esfíncter esofágico inferior, que em seu estado habitual está tonicamente contraído. Tudo bem? E aí esse esfíncter esofágico inferior ele se abre, permitindo o trânsito do bolos do meu esôfago para o meu estômago. Isso é a deglutição, galera. Então, a aula é sobre isso. Obrigada.